Fala a todos com a graça maravilhosa e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de hoje tá alta, né? Mas é como se mesmo que minha garganta não está muito boa, não. Eu não. Há alguns dias atrás eu vinha pensando em alguns temas, né? Pensei até na criação e pensei em pregar sobre discipulado, vamos ver um pouco disso também, e sobre congregar, tá certo? Mas eu pensava que ia pregar só no próximo mês, porque a gente está com uns 2 meses aí, né? Que está fora desse revezamento. E aí o pastor perguntou se dava para eu pregar, e se eu já tinha algum tema em mente. Quando ele fez essa pergunta, aí veio imediatamente Hebreus 10, 25, né, sobre congregar. Foi na sexta-feira última já, e aí eu passei, nós fizemos uma espécie de um rascunho lá no início, e depois no sábado eu me aprofundei um pouco sobre esse tema, e eu acho que ficou muito bom, porque teve bastante contribuição do nosso pastor aqui, Berg, né? E é interessante quando Deus toca na gente assim, de uma forma que a gente nem percebe, mas Ele está querendo falar comigo, com você, com cada um de nós hoje aqui nessa noite. Já desde a sexta. É porque quando começou o discipulado, o irmão Cleudo, ele levantou uma questão bem parecida com essa, né? Se não idêntica. Se o irmão não for desse jeito que eu vou contar aqui, o irmão pode me corrigir. Ele disse, rapaz, eu entendo. Eu não entendo, ele falou que não entendia a questão do desviado. O desviado é aquele que já participou das bênçãos do Senhor, já esteve na igreja, ele depois vai para o mundão, né? Por isso mesmo, né, Cleudo? Mas assim, o afastado, até que eu entendo um pouco ele, porque ele continua tendo uma comunhão com Deus, embora não queira saber de igreja. Não é isso, irmão Cleudo? E aí, rapaz, eu vou pegar sobre isso, não penso que é para você não, no próximo domingo, que a gente já estava conversando aqui sobre isso, né, para você ver como Deus é maravilhoso. Mas não vai falar só para o irmão Cleudo, não, vai falar com todos nós aqui essa noite. Porque todos os dois estão numa situação complicada. Tanto o desviado como o afastado, que a gente chama também de desigrejado, né? E tem uns que pregam aí na internet que está certo, então tem essa onda aí de desigrejados e de afastados. O afastado está lá, quietinho no seu canto, mas o desigrejado, ele acha que está tudo bem, está tudo certo. E acho que é por isso que o pastor às vezes é até pior. Porque o cara pensa que está tudo bem, está tudo correto com ele, né? E deixa eu só abrir aqui a palavra. Hebreus 10, 25, tá certo? O tema que a gente vai ler. Falei isso histórico. E aí, nesse momento também, eu lembro que o pastor fez uma comparação, fez uma analogia desses dois personagens. O desviado, todo mundo sabe quem é desviado e quem é afastado, desigrejado. E aí o pastor fez uma comparação que é bem da minha área, um açude de água parada, né? Um açude lamacento, geralmente açude não tem a mesma, não é cristalino como a água de um rio. E eles até todos os dois estão dentro desse poço de lama. Um está mais no fundo e o outro está na margem, mas todos os dois estão dentro desse poço. Eles estão dentro dessa lagoa, né? E é verdade, né? A Bíblia, a gente não vê nenhuma palavra na Bíblia. Eu tenho 10 anos de, de crente, 10 anos na fé, já li a Bíblia talvez umas 10 vezes, o pastor leu umas 40, eu acho, mas eu não vi em nenhum local a Bíblia enfatizando isso, nem meio que insinuando que você deve andar só. Não vejo. Se alguém tiver visto aí, você pode até comentar aqui, tá certo? Como o Pedro comentou. Então, irmãos, vamos ler. Isso aqui foi só uma introduçãozinha. É só um versículo, Hebreus 10, 25, está aí. Então, eu estou atrapalhando um pouco aí, mas a gente vai ler. A versão ARA diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia com letra maiúscula aí, se aproxima. Amém? Amém. O Senhor possa estar falando conosco essa noite, já falou muito comigo e com alguns irmãos, com alguns discípulos do nosso pastor, e o Senhor esteja falando através de mim, do Santo, nessa noite, e falando de forma pessoal e de uma forma geral, de uma forma que venha dar entendimento, Pai, a cada um dos meus irmãos que o Senhor trouxe hoje aqui nessa noite. Eu já te agradeço, Pai, por tudo que me deste, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você ia falar? Sim, sim. Obrigado. Dá para os irmãos ver também aqui, né? E aí, como primeiro tópico,
eu coloquei aqui, quem que vocês acham, irmãos, que inventou a igreja? Foi algum homem importante? Foi algum homem do Antigo Testamento? Foi algum profeta de Deus? Foi alguém da nossa época? Quem inventou a igreja? Quem inventou essa questão de nós nos congregarmos? Irmãos, foi Deus, foi Jesus. Porque desde o Antigo Testamento já existia. Amém? Diga, foi Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, realmente foi Deus. Porque essa palavra no Antigo Testamento ela já existia no vernáculo hebraico. A palavra para reunião, congregação, ajuntamento, né, assembleia, carral. Com K, né? Carral. Já existia no Antigo Testamento. Com esse sentido, com essas expressões que eu falei. A gente vai citar até alguns exemplos aqui. Então já existia no Antigo Testamento esse termo, só que não com o nome igreja. E a gente vai ver que no Novo Testamento aí passa a ter o nome igreja, mas nesse mesmo sentido, tá certo? E lá no Antigo Testamento, no idioma hebraico e aramaico, ela pode ser verbo, como eu falei aqui, reunir, ajuntar, congregar, é verbo, né? E pode ser substantivo, assembleia, congregação, como a gente vai ver aqui, certo? Como verbo, nós podemos ver lá em Deuteronômio 4:10, né? E depois a gente vai ver Deuteronômio 31:28, que essa ideia, essa expressão, vem na forma de verbo, né? Os verbos reunir, ajuntar, congregar, tá certo? Convocar. Então, como verbo, a gente vai ver em Deuteronômio 4:10, que diz assim, ó: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, Monte Horebe. Quando o Senhor me disse, reúne, olha a palavra, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias, que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. A importância de reunir. Amém? Vamos ler também Deuteronômio 31:28. Deuteronômio 31:28. Que diz assim. Já começa com a palavra, uma ideia de ajuntamento. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu lhe fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Amém? Pronto, em forma de verbo, a gente viu dois exemplos aí. No Antigo Testamento também, esse ajuntamento, essa reunião, essa assembleia, essa convocação, ou santa convocação, como em alguns locais é dito, que dá realmente a ideia de igreja, né? A ideia de um povo reunido, da ideia de religião. Né? Como substantivo, a gente vai ver em Deuteronômio 9:10, embora para o nosso idioma tenha sido traduzido como um verbo particípio, mas no original é substantivo. Eu acabei esquecendo de falar que a Septuaginta ela é uma tradução tanto do Antigo Testamento como do Novo, e do Antigo Testamento alguns termos que existiam lá, eles adequaram, às vezes para palavras que já existiam no idioma grego, né, criando novas palavras. Essa palavra no idioma grego já existia. Né, então, como verbo também, no grego tem como verbo e como substantivo. Ecleo é o verbo, eclesia, também ideia de igreja, né? Eclesia, eclesiastes, né? Substantivo. Então, como substantivo, assembleia, grupo, congregação, no grego, eclesia. E aí, o Deuteronômio 9:10, já está aí, diz assim: deu-me o Senhor as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no mesmo monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo estava reunido. Agora, por isso que eu digo, no nosso idioma tem como verbo, né? Reunido é um verbo conjugado no particípio, né? Seria reunião, seria substantivo, né? E poderia facilmente colocar aqui também, estavam em reunião, estavam em congregação, em assembleia, mas traduzir dessa forma. E em Deuteronômio 4:10 também no original, ele está como substantivo. E aqui também como substantivo. Deuteronômio 4:10. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação. E esse é o sentido também para a gente. No monte, no meio do fogo. E o Senhor me deu
mas Deus a mim. Também Deuteronômio 18, 15 e 16. Na verdade, vai estar no verso 16, o termo reunido. Eu coloquei o 15 aqui só para dar o entendimento do que estava falando. Deuteronômio 18, 15, depois 16, vai ser assim. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, será Moisés falando, a ele ouvirás. 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, mesmo monte lá, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. O povo não podia mais ver Deus, mas tem uma promessa já de um profeta, que é o próprio Filho de Deus, que seria Jesus. Essa palavra vai ser cumprida. Amém? Também vamos ver um exemplo dessa palavra no Antigo Testamento em Deuteronômio 31, 30. Deuteronômio 31, 30, Moisés também falando, diz assim: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico de toda a congregação. Para que eu destaque novamente para a congregação de Israel. Amém? Irmãos, são vários, eu li os 5 aqui, mas são vários momentos em que a palavra fala desse ajuntamento, dessa santa convocação, e que o povo, eu pensei, pastor, o povo realmente era como igreja, precisava se reunir, como era voluntário, não era obrigado. E o Antigo Testamento era obrigado a se reunir. Né? Se não reunisse, né, não fosse para a Páscoa, teria que, no mês seguinte, se o cara realmente não quisesse, ele ia ter que arcar com as consequências. Né? Vários outros trechos da Bíblia, 2 Crônicas 20, só para citar, 2 Crônicas 20, verso 5, 30, 25, Neemias 5, 13, Joel 2, 16, todo o Antigo Testamento, tudo com essa mesma ideia de ajuntamento, de congregação. E hoje para a gente é igreja. Amém? No Novo Testamento, a palavra eclesia assume o significado literal, na verdade, duas palavras do grego, ek, eclesia, né? Então, esse ek quer dizer fora, eclesia, chamado. Ao pé da letra, é uma tradução literal que está dizendo aqui, seria um chamado para fora. Tipo assim, a igreja também não deve ficar só contida entre 4 paredes. Esse chamado é para ser exposto, é para ser levado para fora. Mas também ideia de assembleia, as mesmas coisas lá no antigo. Reunião de assembleia, comunidade, congregação, igreja, sociedade, assembleia, cristãos, assembleia de cristãos na cidade ou comunidade. Tudo que era ajuntamento, reunião, era chamado por esse termo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Tudo que é uma comunidade, eclesia, é uma assembleia, eclesia, é uma reunião, eclesia. A gente tem vários, é desmembrado por todos esses nomes. No grego é um só. O amor também, lá já é o contrário. Amor tem vários termos, amor, diversos tipos de amor, e para a gente só é um. Essa palavra é ao contrário. Para eles é só um, é eclesia, e para a gente tem vários outros termos dependendo do contexto. Amém? E ela ocorre 114 vezes. Você vê a importância que tem essa palavra. Um outro fato importante que eu não anotei aqui, mas que eu verifiquei que existiu, essa palavra, no século VI a.C., ela já existia lá na Grécia. Era mais para a questão jurídica, né? A justiça lá na Grécia era bem democrática, então eles se reuniam, se congregavam, eclesia, tinha essa eclesia para debater esses termos jurídicos de forma bem democrática, né? E era muitas vezes durante o ano. Era uma vez por semana esse povo lá, os sábios, né? Toda uma cultura de ensino, na própria ciência passa lá pela Grécia, né? Um berço da ciência. Até hoje, né? Embora seja uma língua que não se usa muito, mas na ciência ainda se usa bastante. Inclusive na sua, né? Amém? Então já se usava. Então ele só, a Septuaginta foi que a Septuaginta fez. Pegou esse termo que já existia e disse que também era para esse nosso propósito de reunião de fiéis, de crentes, de igreja. Amém? Todos estão entendendo? Dá para entender? Glória a Deus. Amém. E aí, meus irmãos, o tema é quem criou a igreja. A pastora se adiantou, foi lá para frente, Jesus. Jesus também, né? No Novo Testamento. A gente viu aqui primeiramente no Antigo e no Novo Testamento. Quem fundou a igreja foi Jesus.
Né? Onde é que está isso, Beto? Mateus 16, não é você não, cara. Mateus 16, 18. Amém? O próprio Cristo fundou a sua igreja. Ele disse assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que Pedro quer dizer pedra, edificarei a minha eclesia, né? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno vai prevalecer contra quem, meus irmãos? É contra mim, contra você individualmente? Não. É contra a igreja. A gente precisa estar nesse ajuntamento, nessa congregação. Amém? E olha que interessante esse trecho. Jesus, quando foi apresentado a Simão, o nome dele na verdade era Simão. Ele disse: seu nome agora será Cefas, seu nome será Pedro. Ele já sabia o que ia acontecer. Isso acho que está no início do Evangelho, e já quase no final do 18, né? Ele agora diz: e sobre esta pedra, e sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Vocês sabem tudo, né, meus irmãos? Jesus é maravilhoso. Amém? Jesus é maravilhoso demais. Ele, além de fundar, ele poderia ter fundado a igreja, ter comissionado alguém, ter deixado esse cargo para os apóstolos, ter ido e disse: fica aí, agora é com vocês. Só que não. Ele, além de fundar, além de criar a igreja, ele também, ele disse que estaria, olha que interessante, olha que promessa maravilhosa, estaria no meio da igreja. Por isso que quando a gente está aqui reunido, a gente pode dizer assim: Cristo está aqui. Porque foi ele que disse. Mateus 18, 20. Amém? Ele não nos deixou só, né, irmão? Além de ele deixar o Consolador, ele disse que também estaria no meio da igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso é igreja. Igreja não é só o templo de pedra, a igreja é essa reunião de fiéis. Onde estiver, abaixa 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele já está ali presente. Porque é no nome dele, e no nome dele a gente vai fazer as coisas que ele faria. Não vai fazer qualquer coisa no nome dele, amém? Ele estaria, meu Deus. E não só, então, já seria bastante, já seria suficiente. Né? Criou e disse que ainda ia estar acompanhando, mas não só isso. Todo o crescimento que temos, a gente não tem poder para a nossa força para convencer o coração de ninguém. Isso é só o Espírito Santo que convence através de Jesus. Ele que estaria no meio da igreja. Ele também disse que essa igreja ia crescer. Como crescer? Porque começou bem pouquinha gente, né, no início. Mas aí em Atos 2,47, o início da história da igreja, né? Em Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes quem? O Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha aí, para ser salvo tem que estar onde? Dentro da igreja. Que Jesus criou, dentro da igreja de Jesus. Amém? Embora todos não tenham esse pensamento, mas é dessa forma que tem que ser feito. Então a gente vê aqui que no Antigo Testamento, Moisés convocar é se condenar, né, toda a nação. Nação e religião era algo que se misturava. Né? E no Novo Testamento é diferente. A igreja, tem a igreja local e tem a igreja de Cristo. Todos aqueles que confessam o nome do Senhor, se diz cristão, eles pertencem a uma grande família. Mas também tem a igreja Batista do Calvário em Rio do Norte. Amém? No Antigo Testamento, já nasceu e no 8º dia circuncidado e já era participante da promessa. Era obrigado. Tinha que estar acompanhando ali. Era participante da promessa. Hoje, quem é participante da promessa é esse que cumpre os mandamentos de Jesus, que ensina o que ele mandou ensinar, que gera frutos. Esse aqui é o participante da promessa. Nós acabamos de ver aqui, ó. Ia acrescentando o que ia sendo salvos. Eles iam sendo salvos em idade bem avançada, idade adulta, né? Conscientemente. Amém? Vamos voltar. Um outro tópico que eu coloquei aqui é: o que será, né, que Deus estabeleceu? Qual o propósito disso? Será que tem importância, irmãos, da igreja? Muito, né? E aí, vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Jesus já tinha feito esses exercícios com os apóstolos de fazer com que eles evangelizassem,
fizesse discípulos, eles mesmos já eram discípulos de Jesus, ensinasse e batizasse. Mas na hora que ele estava subindo, na hora que ele estava, né, subindo aos céus, ele relembrou esses mandamentos àqueles discípulos, dizendo: ide, lá, né, o indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Novamente ele diz que está no meio. Novamente ele diz que está com a gente todos os dias, até a consumação do século. E aqui, nesse pequeno trecho, a gente vê aí muita ação. 4 verbos: ir, fazer, batizar e ensinar. Né? Logo no 19, os 3 primeiros: ide, fazer discípulos e batizar. E no 20, ensinando-os a fazer todas as coisas que Jesus já tinha dito. Amém? Então, o ide aqui é evangelizar, e eu acho que tem que ser realmente, pode não ser exatamente, mas seria interessante que fosse nessa sequência. Você vai e fala, e isso é uma função para todo crente, evangelizar. Você pode evangelizar no seu local de trabalho, você pode evangelizar na sua casa, no meio da sua parentela, ou em qualquer local. O id é aquele mesmo id que o profeta Isaías falou: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o evangelho da paz. Lá em Efésios 6 também diz a mesma coisa. Então esse id é muito importante para Jesus. Amém? Ele precisa da gente como canal de bênção para a gente evangelizar. E está envolvido um pouco de ensinar também aí, mas o ensinar tem um verbo específico para isso aí. Amém? Então, e fazer discípulo também. Esse é um mandamento que com Jesus ia saindo, e é por isso que o pastor, para que a gente não incorra nesse erro, a gente está nesse sistema de discipulado. Inclusive nós estamos sendo os grupos setas, né? Eu, o Wesley, o Ives, o Antônio, o Elânio, o irmão Cleudo e o Mariano, né? Estamos junto com o pastor. Isso existia já desde o Antigo Testamento também. Tinha uns que ensinando os outros, iam discipulando. Tinha os de Jesus mais próximos, tinha os 3 mais próximos, tinha os 7 mais próximos. Isso é algo de Deus também, fazer discípulo. E batizar. Agora, irmãos, eu pergunto, todos esses verbos aí têm uma ação, né? E eu pergunto, para pessoas que são solitárias, para esses que se dizem desigrejados e que dizem que está certo, que ele vai ser salvo, tem como ele cumprir isso aqui? Imagina aí pode, dá para fazer de forma habitual hoje na internet. Você pode evangelizar, sim, pode. Você pode pregar na internet, você pode ensinar, mas você pode batizar pela internet. Imagina aí um batismo virtual. Pronto, as outras 3 eu posso até fazer, mas não é da forma que deve ser feita. A forma que deve ser feita é o conformosos aos pés daquele que prega o evangelho. Então eu tenho que caminhar, eu tenho que estar andando, eu tenho que estar indo pregando esse evangelho. Amém, meus irmãos? Então, foi um termo que até o pastor usou também aqui, no nosso bate-papo lá na sexta-feira. Pessoas que pensam dessa forma, eles são como lobos. Não só do lobo, às vezes até alguns outros se reúnem. Mas o lobo solitário, né, não quer congregar com ninguém, acha que é maior que todo mundo. Então, para esse lobo é meio complicado cumprir esse mandamento de Jesus. Amém? É meio complicado para ele, né? A gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas nesse ponto aqui eu gostaria de fazer uma analogia que está lá em Efésios. Foi algo que o pastor também lembrou, no momento lá, Efésios 5. A gente vai ler um pouquinho extenso dos versos 22 ao 32. Né? Aqui Paulo faz uma comparação aos deveres conjugais, os deveres da mulher, os deveres do marido. Né? Ele compara que o dever da mulher é semelhante ao dever da igreja, o dever do marido é semelhante ao dever, né, que Jesus tem para com a sua igreja. Amém? E aí ele diz no finalzinho que isso envolve um mistério, porque no relacionamento conjugal nós já somos maridos e esposas. De Cristo nós ainda somos noiva. A igreja é noiva de Cristo, mas Paulo diz que tem um certo mistério nisso aí, porque a noiva, lá em Israel, já existia um contrato. Já se dizia dono, dona. Não podia quebrar esse contrato facilmente, só por uma infidelidade. Mas aí o noivo ia lá para o pai da noiva, firmava um contrato
Ia-se embora, mas não esquecia da noiva. Ele ia para preparar lugar para ela. Ia visitar a casa, ia comprar os móveis, tá? Dar uma condição boa para aquela sua amada. Amém? Vamos ver. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Esse termo submissa, infelizmente, ele foi bastante deturpado, né? Porque muita gente acha que é subserviente. Submissa é sob uma missão. Amém? E não tem um dever tão grande, mas também a consequência é bem menor. Né? Não tem que morrer. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. E a igreja, embora sendo ele, está comparando com mulher. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é importante a palavra, né? A gente está querendo mudar o ensinamento de Jesus. 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E 22, o que eu acho mais importante, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, assim também como o marido e a esposa tem que deixar algumas coisas, tem que se santificar a igreja também. A igreja também tem que deixar algumas coisas lá no mundão e viver sem ruga, sem mácula, um processo de santificação, né? E buscando o cabeça da igreja, que é Jesus, que morreu pela igreja. A igreja não foi quem morreu por Jesus. A igreja ia morrer se Jesus não tivesse vindo. Mas Jesus veio para que a igreja não morresse. Então não é a mulher que tem que morrer. É o cabeça da família, é o cabeça que é Cristo, que já morreu. Ele já cumpriu a parte dele. E a gente está tentando, nós estamos no processo, no caminho, tentando cumprir essa parte, que é a santificação. Amém? Glória a Deus. E aí, é tão importante isso, né, irmão? É tão importante vivermos em comunhão, vivermos em igreja. O papel da igreja é fundamental. Vocês imaginem aí um mundo em que não existisse a igreja. Um mundo que só existisse cada um por si. Né? Talvez não fosse existir nem marido e mulher, porque é bem semelhante. Vocês imaginem como estaria o nosso tempo hoje, se através de sangue não tivéssemos tido essa grande conquista, que é a igreja. Humberto, mas a igreja tem várias denominações, e é esse um dos argumentos que esses desigrejados usam. Mas a igreja hoje não é só, já se sabia que não ia ser uma só. Mesmo naquele tempo remoto, nos tempos lá do apóstolo Paulo, do apóstolo Barnabé, de todos aqueles apóstolos, foram criadas várias igrejas. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja por aí vai, várias outras igrejas, né? Então já existia e nenhuma delas era perfeita. Porque é um dos argumentos que eles usam, porque a igreja não é perfeita, e lá em Timóteo, já estou adiantando até um pouco aqui, lá em Timóteo, vamos logo ver Timóteo então, Timóteo 2, do 19 ao 22, diz que eu tenho que me afastar da injustiça, da impureza, que eu tenho que me ajuntar, mas não está falando de igreja. Esses argumentos são argumentos falhos e fracos, e fácil de ser questionado e derrubado. Vamos lá, Timóteo, 1 Timóteo 2, do 19 ao 22. Isso foi uma pergunta que foi feita a um desigrejado, que tem bastante repercussão num canal da internet aí. Vou dizer o nome, não, questão de ética, mas se pesquisar é bem fácil de encontrar. Foi feita essa pergunta a esse desigrejado, que ele, o depoimento, eu segui esse cara no início da minha fé, depois que eu vi que ele era desigrejado, eu abandonei.
Por quê? Porque ele disse que logo ele percebeu como era a organização da igreja, e logo saiu fora e ele ficou por ele mesmo, estudando a Bíblia. E aí, quando fizeram essa pergunta a ele confrontou com 1 Timóteo 2,19. Ele citou o 19 e o 22. Vamos ler do 19 ao 22, amém? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte, é isso aqui que ele usa, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Professa o nome do Senhor foi apartado da justiça, foi me apartado da igreja. E foi a frente a ver que Cristo criou, fundou, fez crescer, eu vou me apartar da igreja. Cabe na cabeça de quem? E aí, o 20 vai dizer assim: ora, uma grande casa, e você não citou, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aí acho que já entrou aí na vereda do calvinismo, né? Isso aqui, se o pastor Natan pegar, ele dá uma cacetada tamanho do desse cara. E também, no 21, assim, pois, alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Santificado, eu acho isso muito importante no 21. Porque mesmo que esteja lá no local de desonra, eu posso mudar de condição. Amém? Não é algo que é controlado, como alguns pensam. Purificado estes erros, será o terceiro para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então lá, mesmo que a igreja seja falha, mesmo que a igreja, para alguns possa parecer injusta, mesmo que tenha várias denominações, a gente tem que persistir para que, se ela ainda não é um vaso de honra, que seja. E aí o 22 diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aí diz que a igreja não congrega na igreja por conta disso. Mas aí esquece de Mateus 18, lá que a gente viu, né? 18, 19, 20, que Deus criou a igreja, fundou e fez crescer. E a igreja, em momento nenhum, foi perfeita. Não está falando de igreja em 1 Timóteo 2, 19 ao 22. Está falando de indivíduos, falando de pessoas. E ele pode ser transformado dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. E aí essa pergunta que foi feita, ele respondeu, usou o mesmo versículo que nós estamos usando aqui, Hebreus 10, 25. Que claramente a gente tem que congregar. Claramente diz lá em Hebreus 10, 25 que temos que congregar, né? Não sejam como outros que não congregam. E aí ele diz: não, temos que congregar, mas olha, a igreja é isso. A igreja é injusta. Eu não devo participar dessa igreja atual. Já era assim, meu irmão, desde a época do início, desde o início dos tempos. Então, é muito falho isso aí dele. Voltando um pouco aqui, por que é que não devemos estar só? Primeiramente, porque eu não estando só, esse cara aí ele pode se considerar um insurgente, um revoltado, um rebelde. E lá em Provérbios 18:1 diz exatamente isso. Vamos ver, irmão? O Elândio, colocar aí. Provérbios 18:1. Olha aí, ó. Palavra, o solitário. O que é que o solitário busca? Seu próprio interesse. Por quê? E se insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem é solitário, ele está buscando o interesse dele. E está se revoltando contra quem é a sabedoria, né? É Jesus. E aí tem um aspecto também, que o próprio Jesus também falou sobre isso, né? Quem gosta de ficar só é lobo, e não é ovelha. Nós somos constantemente, em todo o Novo Testamento, comparados com o quê? Qual é o animalzinho que nós vamos comparar? Ovelha. E ovelha é um animalzinho indefeso. Ela tem que estar em bando, porque se ela se afastar, ela é uma presa muito fácil. Se afastar aqui é o quê? Que é uma ovelha desgarrada? É que ela está no pecado. Mas aí o que for o ensinamento que Cristo diz, vai atrás dela. Deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida. Eu vim para salvar o que se havia perdido. E por que quem tem esse pensamento, será que ele tem um conhecimento da Bíblia? Ou ele usa só algumas coisas selecionada por ele mesmo? A ovelha, meu irmão, mesmo ela estando em bando, um grande rebanho, ela tem que ter um pastor. Porque mesmo estando em rebanho, possa se sentir mais forte, se não tiver um pastor para afugentar o leão, o urso e o lobo,
o lobo destrói todas elas. Amém? Destrói todas elas. Por que é que eu devo estar numa igreja? Por que é que eu não devo estar só? Um segundo ponto que eu coloco. Porque é mandamento. É mandamento a gente estar reunido. Desde o Antigo Testamento, como já mostrei aqui. E já mostrei lá em Mateus, né? Alguns versículos sobre a fundação da igreja, sobre o crescimento da igreja. E eu mostro um outro aqui, em Mateus 18, do 15 ao 20. Na versão área aí. Olha a importância. A gente vai ver que é citado o termo, no grego lá seria eclesia, no verso 17. Mas a gente vai ler a partir do 15. Amém? Olha a importância de eu estar dentro da igreja. Por quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Já reuniu, né? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, testemunhas, para que, pelo menos depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Realmente ele não quis acordo. A testemunha vai dizer isso. E aí, no 17 diz assim: e se ele não os atender, dizeis a quem? A igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Quem ligar? A igreja. Ligar ou desligar. Eu achava que esse versículo aqui, às vezes a pessoa vai para a falta de um irmão, né? Aí já vai direto para o pastor. A Bíblia recomenda que você converse primeiro com ele, leve, mas o testemunho converse com ele novamente e depois leve para a igreja. Aí, obviamente, o cabeça da igreja é o pastor, né? E ele vai expor ou não, dependendo do caso. Mas é dessa forma. Olha como é importante isso. Porque quando nós somos igreja, essa chave só liga e desliga através da igreja. Eu só posso pedir algo se estiver em comunhão com o outro concordar também. Em muitos casos, né? E aí o 19 diz assim: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver é a mesma que diz lá, naquele outro versículo que eu já citei, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Já citei aqui um caso, né, de um lobo solitário, que não gosta de ouvir, de Timóteo. E aí também, quando eu estava lendo esse verso que esse cara colocou, eu me lembrei de Abrão, quando ainda era Abrão, né? Quando ainda era Abrão, esse cara estava Abraão, parece assim que ele era solitário, né? Parece que Deus mandou ele sozinho. Mas vamos ver em Gênesis 12, 1 ao 5, que não é bem assim. De início, até eu pensei dessa forma. Deus mandou Abraão ir sozinho para uma terra que ele nem conhecia. Mas olha, vamos aprofundar nesse versículo aqui, que embora ele mandou sair, foi da sua parentela, que era idólatra, né? Os caldeus lá eram povo idólatra. Mesmo assim, ele levou Ló. Deus não repreendeu, levou a mulher, levou outros, como a gente vai ver aqui, ó. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha aí a quantidade de gente que ele ia dar para Abrão. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoar tem que abençoar alguém, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho dele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã e para um determinado local, que era chamado Harã, e todas aquelas pessoas, os servos de Abrão, foram com ele, e partiram para Canaã. E lá chegaram. Amém? Então, como eu disse, embora no início possa parecer que ia ser um lobo solitário, não, né? Muito pelo contrário. Ia ser pai de multidões. Amém? E aí nós vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente já viu aqui.
né? A importância da igreja, como eu já falei, eu acho que não esqueci de nada não. A importância de nós estarmos congregando, a gente já viu aqui que é muito importante, tem coisa que a gente só consegue se estiver congregando ou com apoio de alguém. O pastor muitas vezes diz assim, nós estamos um grupo de comunhão, de discípulos, e eles orem uns pelos outros. Em momentos a gente está junto e estamos orando, e em momentos em nossa casa nós estamos orando pelos outros, mas não estamos só. E nós estamos, né, considerando um ao outro, nós estamos no mesmo propósito, e isso nós podemos ligar e desligar. Porque se alguém novo vier desistir, é mais difícil resistir. E quando você coloca Deus também nessa relação, aí fica praticamente invencível. Né? Você não pode se arrebentar facilmente. É a questão do cordão de 3 dobras. Né? Então isso também é a importância da igreja, porque o próprio Jesus já disse que estaria no meio dela. Então nós estamos aqui reunidos uns com os outros, 2 ou mais ou 3, a igreja está aqui, a igreja está nas reuniões de células, lá na minha casa, lá na casa do pastor, lá no Porto de Areia, no discipulado, né? Os jovens estavam lá em casa, nós estamos na verdadeira igreja lá em casa, viu, pastor? Pensa na unção. Eu vi ali quase um avivamento, esses jovens, o Wesley, a Manu, né? a Débora, tudo orando, chamou a atenção dos que estavam ali ao redor, vocês sabiam? Chamou a atenção positivamente. Eu super adorei isso, né? Porque a minha irmã que também hoje é crente, olha como a gente está influenciando alguém mesmo sem querer, ou sem saber, ou sem ter conhecimento. Esse eu tive a oportunidade de colher esse depoimento, eles dizem, olha, rapaz, aquele jovem ora, viu? Pense como aqueles jovens estão orando, ela é crente, né? Minha mãe também, né? Minha mãe ouviu, e os meus vizinhos, meus irmãos, de um lado e do outro, eu também estou orando, eles ainda não são crentes. Vão mais vezes lá em casa, jovem. Amém? Tem alguns lá e pode ir até mais. A piscina é pequena, infelizmente dá para caber muita gente, mas eu recebo vocês de braço aberto e eu sei que isso é um propósito de Deus. Amém? Também nós devemos, como a gente viu aqui, nós devemos estar congregando, porque eu vou ler um verso antes do texto lá de Hebreus 10, 24. E aí nós vamos entender por que ele está dizendo aquilo no 10, 25. Né? Hebreus 10, 24 diz assim, ó, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí o 25 vai dizer, não deixando de congregar, tá certo? Tudo isso aí. Então, é por isso. A gente tem que considerar um ao outro. A gente também tem que amar uns aos outros. O próprio mandamento de Jesus, né? Está lá em João 13, 34, só para citar. Né? E a gente, Cristo, eu vi na oração do Wesley, hoje lá em casa, disse, Cristo, ele veio nos resgatar quando ainda nós éramos os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Lá em Romanos 5:8, né, que está isso aí. Mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, ele já nos amava. Por que alguém vai dizer assim, não, você está perdido no mundo, eu não vou fazer uma união com você, porque você está perdido. Timóteo disse para não fazer isso. Mas eu posso ir lá e resgatar. Como no caso da ovelha perdida lá em Mateus 18, né? Mateus 18:11, só na área vai ter lá que ele veio para resgatar o perdido, né? Porque está entre cochetes. Então a gente tem que batalhar por isso, irmão. Pelejar para resgatar esses que estão lá fora, para lançar luz. Nós somos luz. Né? Jesus disse que nós somos luz, a luz do mundo, o sal da terra. E nós sendo luzes, como o Rafael disse aqui, inclusive do Jó, a gente é visto.
E a gente, sendo sal, a gente impacta. A gente fala palavras que não é nossas próprias palavras, mas é palavras temperadas. É o próprio Cristo que faz isso. E ele deu exemplo e a gente tem que fazer assim como ele fazia, né? E aí, falando da questão dos dois personagens aqui, o desviado e o desigrejado, né? Irmãos, o que eu penso é que ambos ainda tem solução para ambos, né? Ainda tem jeito. A gente não está ainda no grande dia, então que eles venham a voltarem para os braços do Pai. Me parece que o desigrejado ele é mais arrogante. Às vezes o que sai para o mundo, ele sai por uma decepção com a igreja e cria uma raiz de amargura, mas não é o desejo de estar lá. Você passou por uma igreja que não acolheu da forma que ele queria, e ele sai para o mundo e de repente ele vê que não é bem aquilo, e ele é mais fácil de voltar do que desigrejado que acha que está certo. Muitas vezes ele é um arrogante. Então, a gente espera e a gente pode ir atrás deles, né? E vem mesmo para os que estão perdidos. E o que é que eu acho mais difícil desse que é desigrejado? É muito difícil ele voltar a congregar, porque já está certo mesmo, usa até outros argumentos contrários, né? E aí Tiago passa, ele vai dizer que Deus existe a essas pessoas. Deus existe aos arrogantes, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Às vezes aquele que está desviado é humilde. É dessa forma que eu penso. E, para terminar, como alguém pode dizer que congrega porque foi essa a resposta? Para essa pergunta que fizeram para aquele desigrejado, Hebreus deixa bem claro que a gente tem que congregar. E aí ele confrontou com Timóteo, que diz que a gente não deve se juntar com quem é injusto, né? E ele acha que a igreja é injusta. E aí, mas você congrega? Congrega. Com quem? Com Cristo. É de lascar, né? Cristo mandou a gente se congregar, foi com ele, pastor? Foi com os homens. O próximo vai cantar o perdido. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vocês já estão aqui. Glória a Deus. Amém?